Olá, eu me chamo Bruno Almeida. Olá, eu sou o Jonathan Poole. E sejam muito bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Imersão Mangá. Esse podcast foi criado no intuito de debater sobre mangás e para nossa primeira temporada falaremos sobre Naruto, capítulo a capítulo, trazendo discussões, curiosidades, análise, ou seja, explorando todo o seu universo e seus personagens. E claro, falando assim, nós temos que dizer que vai ter altas doses de nossas opiniões, então não se chateiem com isso, ok? E é importante avisar que esse podcast vai ter spoilers, porque não tem como discutir sobre os capítulos e não citar eventos posteriores. Então já fiquem avisados. Mas antes de entrarmos no primeiro capítulo do mangá de Naruto, eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês. Esse podcast aqui estará disponível no Apple Podcasts, Spotify, Deezer e também no canal do YouTube. Então você escolhe a plataforma que você se sentir mais confortável e vai lá dar stream pra gente. Além disso, você também pode acompanhar a gente lá no Instagram, @imersãomangá. E é importante falar que esse podcast aqui que a gente tá criando, ele é um projeto do Hashi Quebrado, que é onde a gente começou a criar conteúdo sobre animes, né? Vocês podem conhecer a gente no Instagram também, @Hashi Quebrado. E no YouTube, que sai vídeo toda sexta-feira ao meio-dia. Além disso, também temos um outro podcast chamado Hashi Quebrado. Esse podcast acontece de forma quinzenal. E esse podcast aqui que você está ouvindo agora, do Imersão Mangá, você vai acompanhar toda segunda-feira, às 18 horas. Esses foram os recadinhos de hoje. Vamos lá para o nosso primeiro episódio. Capítulo 1. Naruto Uzumaki. Há 12 anos, uma raposa de 9 caudas apareceu de repente. Os movimentos de suas caudas esmagavam montanhas, causando maremotos que destruíam a costa. Os ninjas se juntaram para defender sua aldeia. Segurem o ataque e esperem o Hokage chegar! Está se aproximando, não deixe que cheguem à aldeia! Um shinobi enfrentou a raposa de 9 caudas num combate mortal. Ele sacrificou sua vida para capturar a besta e selar seu espírito dentro de um corpo humano. Este ninja era conhecido como o Quarto Hokage. Eu acho que não tem como não se arrepiar com essa fala do Hiruzen, porque é algo que causa uma nostalgia muito grande. Infância. Eu lembro muito quando eu escutei ele falando isso. Aqui a gente falando do anime, né? Sim. Mas ler o mangá trouxe essa mesma sensação, essa nostalgia muito boa. E antes de começar a falar sobre a história do Naruto Uzumaki, a gente quer apontar algumas coisas que a gente achou interessante, que foi logo na primeira página, que mostra como se fosse o Minato no meio. Quem leu o mangá vai saber o que eu tô falando. E essa mesma imagem, ela se repete lá no final de Naruto, onde a gente tem o Naruto no centro. Sim. E eu achei bem legal isso. E tem uma imagem antes dessa, porque tá cheio de informações, que é tipo como fosse um pôster promocional, digamos assim. Que tem o Naruto, o Sasuke, a Sakura, o Kakashi, e eles estão, assim, pousando muito bonitinhos. Sim, e tem sim. a Sakura com um sapo, ou seja, a gente já dá pra esperar que tem alguma coisa ali de invocação, né? E temos o Sasuke em cima de um gavião. Sim. E é muito louco porque é algo que ele vai aprender a invocar no futuro, Sim, já no sim. Shippuden. Então, ou seja, eu tô aqui falando coisas além do primeiro capítulo, mas é porque não tem como. São muitas informações e é bom já dar... Porque talvez você não tenha prestado atenção nisso, né? Sim, sim. E logo nessa primeira página a gente já tem algumas informações que são meio assim que jogadas. Por exemplo, o que é a raposa de 9 caudas? O que é um Hokage? Também é interessante quando a gente olha pra isso aqui, depois de já ter consumido a obra toda, porque tanto eu quanto o Jonathan já assistimos todos. No caso, essa é a minha primeira leitura do mangá, então eu tô ansioso também pra explorar esse lado da obra. E a gente já sabe disso, a gente já sabe o que é um Hokage, a gente já sabe o que é a raposa, mas rever isso é meio que nostálgico, sabe? Sim, porque a gente vê, nossa, foi assim que começou, e a gente já pensa, meu Deus, vai se desenvolver nisso aqui. Sim, sim. Só que esse aqui é um assunto que vai ser abordado em um outro episódio, né? Mais na frente eles vão abordar sobre o que é um Hokage, vão abordar sobre o que é uma Biju e por aí vai. Enfim, vamos começar a história do Narutinho, que sofreu muito, a gente vai ver muito disso nesse capítulo, mas não tem como não começar a história sem falar de como é o Naruto, como é o Naruto Uzumaki.
Ele é uma criança comportada? Não, ele não é. Exatamente, Naruto Uzumaki criança é uma peste. Basicamente, eu acho que essa é a melhor forma de resumir quem é Naruto Uzumaki. O Naruto é muito travesso, meu Sim. Deus. Tanto que no começo desse capítulo 1, ele já tá lá pichando o rosto dos Hokages, e isso é uma coisa que acontece de forma recorrente. Tanto que quando os ninjas chegam pra avisar pro Hokage, ele já tá tipo assim, não me diga que é o Naruto aprontando de novo. É meio Lá que vem isso. com essa história, tipo isso, né? Só que, tipo, o Naruto, ele é essa criança que tá correndo o tempo todo, que tá contra as regras, que tá fazendo tudo o que as pessoas não têm coragem de fazer, porque ele tá pichando o monumento Hokage, que é tipo, cara, sabe, ele tá manchando os heróis da vila, e ele tá nem aí pra isso. Exatamente. Não que isso seja uma coisa correta de se fazer, né? Vamos combinar aqui. Mas ele é uma pessoa que tem coragem de fazer isso. Assim, se ele pichar só do Hiruzen, eu não me importo. Eu acho que fez pouco. Enfim, daí aparece o Iruka Sensei, que dá umas broncas no Naruto, né? E o Naruto já fica tipo assim, ferrou. Acho que o Iruka Sensei, entre todos que estavam ali, é o único que dava ainda uma certa puxada de orelha no Naruto, por assim dizer. Porque ele era quem conseguia punir ainda o Naruto lá na Academia Ninja. E ele meio que também se responsabiliza por isso, né? Porque o Naruto tinha que estar na aula, e ele tava fora da aula. Aqui a gente fala, ele tava gazeando. Gazeando aula, é o mesmo que matar aula. Ele tava gazeando aula pra pichar. Não era pichar uma parede, era pichar o monumento Hokage. E o Iruka até pede desculpa pro Hiruzen, né? Tipo, nossa, o Naruto saiu da minha aula e olha o que ele fez. E aí acaba sendo uma punição pra todos os alunos da sala de terem que revisar o jutsu de transformação por causa dessa danação do Naruto. E aí, no mangá, ele fala pra eles fazerem uma cópia dele mesmo, do próprio Iruka, ele diz isso. Só que no anime ele não fala isso, ele só fala que vão fazer esse jutsu de transformação. Aí lá no anime, a Sakura se transforma no Iruka, ele fala, você se transformou em mim. Só que no mangá não, no mangá ele mesmo diz que vocês vão fazer uma cópia de mim. Só que, obviamente, Naruto não faz essa cópia. O Naruto vai lá e faz o jutsu sexy. O famoso jutsu sexy. Sim. E esse é o primeiro contato que a gente tem com os poderes que existem nesse mundo ninja, né? Um ótimo exemplo pra começar. Uma criança se fingindo de... É meio bizarro, né? Como os ninjas em Naruto meio que ficam com essa tara pelo Naruto. E quando a gente pensa, meu Deus, o Naruto é uma criança e eles estão meio excitados com o Naruto transformado em menina, meio pelado, e aquelas nuvenzinhas rodando pra tapar o que tem que ser tapado, né? Mas aí depois do Naruto fazer essa travessura, né? Porque ele não para de surpreender a vida do Iruka, porque o Iruka é aquele professor cansado, que já não sabe mais o que faz, mas tá ali porque tem que estar. E o Iruka força ele, né? A limpar a sujeira dele. Ele vai lá limpar o rosto dos Hokages. E aí o Iruka dá bronca dizendo que ele não vai voltar pra casa até que ele termine. E é bem triste, porque o Naruto fala, não tem ninguém esperando por mim quando eu chegar em casa. Ele fala, tipo, tô nem aí, não tem ninguém esperando por mim. Só que é bem triste, né? E tipo, na hora tem aquele foco assim na cara do Iruka, porque o Iruka sente a mesma dor. E aí o Iruka convida ele, depois que você limpar isso aí tudo, a gente vai lá pra comer ramen. E aí, enquanto eles estão ali comendo ramen, o Naruto fala sobre o seu sonho de se tornar um Hokage. E aí é interessante que eles têm um diálogo e aqui já tem uma pequena explicação sobre o que seria um Hokage. Ele pergunta, você sabe quem foram eles? Aí o Naruto meio que dá aquela explicação, né? O Naruto tem uma admiração muito grande, mas mesmo assim, não, eu admiro muito, mas eu vou pichar o rosto do Hokage. Exatamente. Porque o Iruka até fala, então por que você fez isso, né? Ele diz, porque um dia eu vou ser maior do que todos eles. Sim. E engraçado que no anime tem um foco maior pro quarto Hokage, que o Naruto até fala. E o quarto Hokage foi o maior de todos eles. E, tipo assim... Não. Depois que a gente sabe da história, a gente vê que o que o Minato fez foi muito importante. Ele fez muita coisa. Mas, cara, comparar o Minato com o primeiro Hokage, sabe? Que lutou contra a Madara. Mas aqui eu caçando pelo em ovo pra falar alguma coisa. E é ótimo isso, porque quando eles vão pra lá, é o primeiro contato que a gente tem também com o Ichiraku. Porque a gente vai ver os ninjas se reunindo muitas e muitas vezes ali. Sim, muitas e muitas vezes. Eu tenho vontade de ir lá.
Enfim, no dia seguinte o Naruto vai pra escola, né? Vai pra academia pra fazer o seu exame. E é sobre uma das coisas que ele é pior, que é um jutsu de clonagem. Obviamente ele acaba falhando. E lá na hora da avaliação tem o Iruka Sensei e o Mizuki. E o Mizuki ainda até tenta convencer o Iruka a deixar o Naruto passar, né? Meio que jogando, mas ele já é a segunda vez dele tentando, se eu não me engano. Uhum. E ele já tinha Terceira falhado, né? vez. Ele tinha falhado 2 vezes, essa era a terceira vez dele tentando. E ele, enfim, tenta convencer ali o Iruka. E o Naruto fica triste porque o Iruka não cede. Ele fala que basicamente todo mundo tinha conseguido e o Naruto infelizmente não conseguiu. E por um lado assim, eu meio que dou o braço a torcer pro Iruka, sabe? Porque eu acho que não tem nada pior do que aprovar um aluno que não tá pronto. Uhum. E o Naruto ali, pelo menos naquele momento, se mostrou que não tava pronto ainda. Sim. Por mais que o Mizuki tentasse fazer o Iruka fazer ele ser aprovado, mas não deu. E nós temos outra cena muito triste, muito memorável, assim, que eu acho que todo mundo sabe, quando vê esse balanço, pensa no Naruto. Porque é a cena dele triste, sozinho, no cantinho, porque ele foi a única pessoa que não foi aprovada. Sim, é bem triste. E aí a gente tem aquelas 2 garotas conversando, né? Aquelas 2 mulheres conversando, né? Que elas são mães de alunos. Quando eu assisti, eu achei que eram garotas, mas... Não, eu pensei que era tipo assim, as alunas. Eu também achei que eram alunas. Só que aí eu fui me tocar que elas não eram alunas, elas eram mães, né? Uhum. Enfim. E aí elas falam, né? Que ele foi o único que não foi aprovado. E que bem feito, porque já imaginou se ele se tornasse um shinobi. Ele era o garoto que aí a outra censura ela. E aí a gente pode abrir uma pequena discussão sobre essa discriminação que o Naruto sofre, né? Porque, assim, como é que eu posso dizer? Tipo assim, a gente percebe que existe algo além das travessuras. As pessoas não gostam do Naruto, não só porque ele é essa criança que tá sempre aprontando. Tem algo a mais. Sim. E aí eu acabo achando, assim, muito pesado, porque eu não entendo muito o porquê desse preconceito contra o Naruto. Mesmo ele sendo o garoto que tem lá a raposa no corpo e tal. Mas enfim, já a gente volta pra conversar sobre esse assunto. Aí o Mizuki chama ele pra conversar, e a gente já percebe que naquela hora que ele tenta convencer o Iruka a fazer ele ser aprovado, né? Foi já uma forma de tentar garantir que... Ganhar a confiança do Naruto. Ganhar a confiança do Naruto. E aí ele explica, né, que tem uma forma dele conseguir ser aprovado e tal, e aí ele conta esse segredo pra o Naruto. Que no caso ele basicamente ensina o Naruto a ser um ladrão. É mais uma coisa no currículo do Naruto, né? Já não basta tudo que ele faz, agora tem que ser ladrão. Exatamente. Só que também a gente não pode esquecer que nessa mesma cena... O Hiruzen tá lá na reunião dos pais que estão recebendo os filhos que estão aprovados e ele fala, Iruka, a gente precisa conversar. Cara, vocês vão me ver muito aqui falando do Hiruzen, porque, sério, vocês vão ver o que a gente vai falar sobre essa conversa que ele teve com Iruka, né? Exatamente. Mas enfim, corta pra cena que não existe no anime. Que é quando... Como é que o Naruto conseguiu o pergaminho? Porque no anime não mostra, né? Não mostra. Já mostra o Naruto com o pergaminho. E no anime já mostra que o Naruto usa o Jutsu Sexy. Ele invade a casa do Hiruzen e consegue nocautear. Não sei como que ele fez isso, né? Tipo... O Jutsu Sexy, o velho não estava pronto. Não estava pronto. E desmaiou-se por uns segundos e o Naruto conseguiu pegar o pergaminho. Agora, gente... Esse pergaminho era um peso de porta. Porque como que é um pergaminho que, nossa, tem os jutsus dos Hokage que selaram antigamente o jutsu pra ninguém pegar, porque são jutsus proibidos, são poderosos, se caem em mãos erradas. E todo mundo praticamente sabe onde tá o pergaminho, porque o Mizuki sabe onde tava o pergaminho. Então, e ele é um ninja de uma patente baixa. É isso, tipo, acho que... Nossa, sabe, tanto detalhe que eu achei, falou, Naruto, olha, o pergaminho tá na gaveta tal, do lado do poste de não sei o quê, porque não é possível. E Naruto entrou e pegou. E é interessante que o Naruto entrou de madrugada na casa, e o velho percebeu que o Naruto tinha entrado, né, ou às vezes ele só tava acordado, não sei se também não fala. E ele vê o Naruto lá, e enfim, né, Naruto deu fuga com o pergaminho, basicamente foi isso. Daí, a gente já tem um corte aqui, né, que mostra a conversa que o Iruka teve com o Hokage.
Aí a gente descobre que os pais do Iruka foram mortos pela raposa de 9 caudas. Aí a gente já volta ali pra treta do Naruto roubando o pergaminho. Os ninjas tudo, como é que eu posso dizer? Revoltados, né? E estão procurando o Naruto. E aí o Mizuki vai lá e revela os seus planos. O Mizuki começa o plano dele, batendo na porta dos ninjas, falando: o Hokage tá chamando, o Naruto roubou o pergaminho. Ele está fazendo o sonso, né? Como se ele não soubesse de nada. E daí a gente corta pra cena do Naruto treinando. Ele abre o pergaminho e o primeiro jutsu que cai pra ele é justamente o jutsu que ele mais se dá mal, que é o jutsu Clone das Sombras. Só que, um detalhe, o jutsu que o Naruto treina não é um jutsu Clone das Sombras comum, é um jutsu proibido. A gente esquece disso porque a gente vê o Naruto o tempo inteiro usando o jutsu multiclone das sombras, então a gente já associa que é algo básico. Só que nem todo mundo consegue fazer o que o Naruto faz. E por que é um jutsu proibido? Porque o Naruto tem que dividir o chakra dele igualmente entre os 1000 clones. Então, não é algo que todo mundo consegue fazer. Então o Naruto tem que ganhar uns pontos por ter conseguido isso. Sim, sim. Daí o Naruto passa esse tempão todo treinando. Sim, porque, inclusive, ainda bem que tu falou sobre isso, esse tempão todo, porque no anime não fica claro a quantidade de tempo que o Naruto ficou treinando. Parece que foi tipo assim, ele pegou o pergaminho, 3 minutos depois, o Hiruzen soou o alarme pra dizer que o Naruto tinha roubado, mas não foi. No mangá, fica bem claro que já se passaram 12 horas. Na verdade, eu acho que foram mais de 12 horas. Hoje eu tava relendo e ele fala assim, já fazem mais de 12 horas que o pergaminho sumiu daqui. Só que detalhe, o Naruto roubou o pergaminho pela madrugada. Quando o Hokage chama as pessoas, já tá de noite. Ou seja, já deve ter passado um dia inteiro. Não. O Naruto com o pergaminho. Sim, porque já tá de noite de novo. Como é isso? Não, mas o Naruto roubou o pergaminho no mesmo dia que os alunos foram aprovados. Ele roubou no fim do dia. Então, mas se passaram 12 horas e já tá de noite de novo, então já passou o dia todo. O Hokage esperou o dia todo pra chamar. Foi não. Foi! Foi sim. Não foi. Os ninjas... Eu amo a gente saindo do roteiro aqui pra discutir quantas horas o Naruto ficou na floresta. Mas olha só, pela minha lógica, vou usar a minha lógica. O Naruto roubou o pergaminho pela madrugada, correto? Sim. Ele roubou de madrugada, isso já é fato. Quando o Hokage chama as pessoas, já tá anoitecendo. Tanto que o Iruka tá com as mãos assim na cabeça, olhando pro céu, e tá a lua lá em cima. E o Hokage diz que sumiu já tem mais de 12 horas. Ou seja... Não, ele fala, já faz meio dia desde que o Naruto sumiu com o pergaminho. E meio dia tem quantas horas? 12. Então é o que eu tô dizendo. Mas tu tá falando que é mais de 12 horas, não? Mas exatamente, mas que dia é esse que ele rouba de madrugada? Passam 12 horas e já anoiteceu. É porque as horas em Naruto é diferente. Um dia tem 48 horas. Ainda bem. Enfim. Voltando, a gente não sabe quanto tempo o Naruto ficou com o pergaminho. Não, mas a gente sabe que ele ficou um bom tempo lá treinando. Não foi algo que nem no anime que parece que foi, tipo, rápido que ele aprendeu um jutsu. Então eu digo que, tipo assim, um mês o Naruto aprendeu tudo do pergaminho, se ele tivesse nas mãos dele, né? Então. Se for na lógica do anime. Mas enfim, os ninjas estão revoltados, querendo que o Naruto seja pego e tal. E eles falam que se o pergaminho cair em mãos erradas, vai ser... E tipo assim, gente, que ninjas são esses que não conseguem encontrar o Naruto? Então, como é que pode? Porque lá a gente, tipo, à medida que Naruto vai avançando, a gente sabe que tem ninjas que são ótimos pra rastear. Sim. E eles bolam um plano e tudo mais, estratégias. E aí lá tá um monte de ninjas já, assim, de elite, pelo menos, né? Ou pelo menos que sabem o básico. E eles não acham o Naruto, tipo... Gente, Naruto não foi nem aprovado na academia, sabe? Então, assim, como? Enfim, o Iruka acaba encontrando o Naruto na floresta. E aí ele acaba perguntando, né, por que o Naruto tá com aquele pergaminho. E ele acaba contando todo o rolê que envolve o Mizuki, que foi o Mizuki que disse pra ele fazer aquilo, porque... Ele seria aprovado, Ele seria aprovado se ele conseguisse. E assim ele o fez, né? Algum tempinho depois o Mizuki chega atacando os dois. E ele revela a verdade pro Naruto sobre ele ser o garoto que tem a raposa de 9 caudas dentro dele. E sobre a lei que proíbe as pessoas de contarem pra ele sobre esse selo, né, que ele tem. E o Iruka fica tentando a todo custo calar a boca do Mizuki, né? Ele fala assim, é proibido, não fala. Mas o Mizuki tá
pouco se lixando, ele quer falar, ele quer contar todos os segredos pro Naruto, e graças a Deus alguém contou os segredos pro Naruto. Porque eu não entendo esse mistério que esse povo faz pro Naruto não saber sobre o passado dele. Porque, ok, pode ser uma questão de, ele é um Jinchuriki. Mas depois que o Naruto sabe, nada muda. Nada muda. Ele sai pra missões em outras aldeias. Nada muda na história dele. Exatamente. O Mizuki conta tudo pro Naruto, né? Já tá cansado, quer falar tudo, quer pegar o pergaminho, quer vazar. Não sei o que ele quer pegar com o pergaminho, mas ele quer vazar dali antes que os ninjas cheguem. E ele ataca os dois com uma shuriken gigante, né? E o Iruka entra na frente do Naruto pra proteger ele. Engraçado que a shuriken encaixa bem naquela bolinha que tem do colete, né? E aí o Iruka pega... O Naruto fica assim surpreso pelo que o Iruka fez com ele. Fez por ele, na verdade. E ele começa a contar, né? Que pela primeira vez ele assume uma responsabilidade... De como a sociedade deveria ter tido com o Naruto, essa responsabilidade de criar ele como uma pessoa. Porque o Naruto não era visto como uma pessoa. O Iruka chora, fala que ele teve um passado doloroso e que quando os pais deles morreram pelo ataque da Kyuubi, ele também era como o Naruto, chamava atenção, fazia travessuras. E ele fazia tudo isso porque ninguém via ele como um alguém. Todo mundo descartava. E é bem falho como Konoha protege suas crianças órfãs. Porque crianças que têm pais, elas são super bem tratadas. Sim. As outras não, as outras são deixadas de lado. E isso é meio louco, porque a gente tem a Academia Ninja, a gente tem a Polícia de Konoha, a gente tem vários... Como posso falar? Não é estabelecimento, a palavra fugiu. Vários órgãos, mas não tem um que cuide de crianças. Exatamente. Mas tudo bem, que é um mundo ninja e tal, não sei o quê. Só que justamente por ser um mundo ninja, eles deveriam aproveitar essas crianças órfãs pra... Órfãs? Como é o plural de órfão? Órfãs? Sim. Essas crianças órfãs pra poder ensinar elas, dar uma educação, proteção, para que elas também se tornem poder militar para o Estado, né? Por assim falar. Ainda mais o Naruto, que é um Jinchuriki. Então. O Naruto é uma bomba atômica. O Naruto é tipo assim, ele é o fio colorido da bomba que ninguém sabe como mexer. E aí você cria uma criança totalmente jogada no mundo. E tanto é que o Hiruzen, ele se preocupa. Ele fala até assim, que há uma possibilidade do selo da raposa se quebrar depois que o Mizuki contou a verdade pra ele. Cara, por que tu não ajudou essa criança? Tipo, eu não entendo como que o Naruto, por exemplo... ninguém podia saber da verdade sobre o Naruto. Mas tinha tantos meios pra poder contornar essa situação, pra não fazer o Naruto viver a vida que ele viveu. Mas aqui sou eu já trazendo pautas que a gente vai conversar já, mas é porque isso me deixa muito revoltado. Mas enfim, a gente sabe, corta pra cena do Iruka conversando com o terceiro Hokage pra falar como foi a conversa deles e falar como o passado do Naruto foi sofrido e tudo mais. E a gente já vem pra uma cena que é do Naruto hipotético com o Iruka hipotético. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Iruka fala assim, Naruto, me passa o pergaminho que o Mizuki tá vindo atrás. Só que o Naruto ataca o Iruka. E depois a gente descobre que o Iruka, na verdade, era o Mizuki transformado. E o Naruto era o Iruka. E aí os dois voltam a conversar de novo. E daí nessa conversa, a gente tem o Mizuki falando várias coisas sobre o Naruto, né? Sobre ele ser uma besta, sobre ele querer usar o pergaminho só pra se vingar. Enfim, ele fala várias coisas. E sempre, sempre, sempre que eu leio ou assisto essa cena, eu choro. Porque eu sou muito chorão, então... É muito triste o Naruto. O Naruto, ele fica ali atrás da árvore abraçado com um pergaminho. Super triste, tipo assim... então é isso que ele pensa de mim. Porque o Iruka tá concordando, né? Ele fala, tipo... assim são as bestas. Mas o Naruto não é assim. Ele não é isso. Aí ele vai falando sobre Naruto e aquela cena é muito lindinha, né? Enfim, Mizuki fica putaço. Aí pega outra shuriken gigante daquelas... E vai pra cima do Iruka. Só que aí o Naruto intervém e mete uma surra nele, né? Nossa, e é muito foda essa cena que ele fala... não encoste nenhum dedo no meu sensei, eu acabo com você. E ele literalmente acaba com ele, né? Mas só que no mangá ele fala assim, não, eu te mato.
eu acabo, eu te mato, pra mim é a mesma coisa. É porque no anime ele fala, eu acabo com você. E no mangá ele fala, senão eu te mato. Sim. E eu gostei foi no mangá mesmo. Já é uma coisa mais agressiva. E aí ele pega... Engraçado que ele fala assim, o Mizuki tá se achando, né? Primeiro que ele fala, Iruka, eu ia te deixar por último. Mas agora eu vou fazer isso contigo. Aí na hora que o Naruto vai aparecer e fala, me mostra que você sabe fazer. E não faz nada o Mizuki. Ele não faz nada. Só tem lábia. Só tem lábia. Enfim, Naruto usa o jutsu que acabou de aprender. O multiclone. Faz 1000 clones. 1000. E mete a surra no Mizuki. Quando o dia já tá amanhecendo, né? Aí a gente tem o Mizuki todo acabado no chão. O Naruto dando aquela risada dele. E o Iruka Sensei vai lá, pede pra ele fechar os olhos e coloca a bandana na cabeça dele. A própria bandana. A própria bandana dele na cabeça do Naruto. Ah, e tem uma coisa que a gente acabei de perceber que a gente esqueceu de dizer, é que quando eles estavam no Ichiraku, o Naruto chega a pedir pro Iruka pra experimentar a bandana. E aí o Iruka fala, não, só quando você se tornar um ninja. Nossa, eu tô me arrepiando real agora, porque na hora que o Iruka coloca a própria bandana dele no Naruto, foi tipo assim, cara, eu tô vendo o teu valor. Tu se provou. É lindo. É muito lindo. E o Naruto começa a chorar e abraça ele. Muito fofinho. Muito fofinho. Muito fofinho. E assim encerra o primeiro capítulo de Naruto, que se chama Naruto Uzumaki. Agora a gente vai para as nossas discussões que a gente pode trazer sobre esse primeiro capítulo. Se bem que a gente já trouxe várias durante a conversa aqui, mas vamos lá. A primeira coisa que a gente pode falar é sobre essa lei que proíbe as pessoas de falarem sobre o passado do Naruto. O que tu acha dessa lei? Vamos começar por isso. Eu acho uma lei bem falha. Primeiramente, o Hiruzen, ele diz assim que só as pessoas que estavam lá na época que a raposa atacou sabem sobre o Naruto, sabem como foi terrível essa época quando a raposa atacou. Mas, tipo assim, gente, depois que a gente sabe como é que foi que o Minato selou a raposa, os civis não estão ali no redor. Como que essa informação espalhou assim, tipo, olha, esse bebê aqui é o Jinchuriki. Porque eles poderiam ter dado qualquer outra identidade pro Naruto. Sim. Eles poderiam ter dado qualquer outra desculpa sobre o que aconteceu com a raposa. Mas a gente, parece que tava, tipo assim, todo mundo numa roda e o Naruto assistindo. Tava assistindo, o Naruto tava no meio. Enfim, mas todos os adultos acabam sabendo a respeito disso. E aí a lei é feita justamente ali, naquela época. E aí já se torna proibido falar sobre isso. Ou seja, em teoria, as crianças, né, da idade do Naruto ali, já não saberiam da existência da raposa. Sim, e quer dizer, da existência da raposa não, da existência de que a raposa foi selada no corpo do Naruto. E hipoteticamente, por não saber sobre esse passado do Naruto, elas poderiam tratar ele bem. Que é o contrário, porque não tratam, porque os pais já falam, não anda com aquele menino. Aquele menino ali é isso, é aquilo. Exatamente. E aí acaba sendo pra mim uma coisa que é meio que sem sentido. Eles deveriam, tipo assim, ok, o Naruto é a pessoa que tem a raposa aqui no corpo, selada. Por que proibir de falar pras pessoas sobre isso? E pior, por que não falar para o próprio Naruto sobre isso? Pra mim isso não faz sentido, porque depois que o Naruto sabe, é tipo, ok, eu tenho uma raposa. É uma informação a mais. Tipo, na hora ele meio que tem aquele choque, mas é óbvio, você passa 12 anos da sua vida vivendo sem saber. Mas tipo assim, se desde pequeno ele falasse, não, ó, você tem o espírito da raposa, aconteceu isso e isso. E aí, ok, eu acho que o Naruto seria, tipo, lidaria muito melhor com a situação. Ele seria uma outra criança, né? Mas aí eu também fico pensando no seguinte, se ele recebesse um tratamento especial, porque a gente também tem a ideia de que também poderia existir uma lei para as pessoas tratarem ele bem. Mas se o Naruto tivesse tratamento especial, eu acho que o ódio poderia até ser maior, porque meio que o Hiruzen estaria forçando as pessoas a aceitar, tipo assim, o elemento que causou aquele passado que devastou a aldeia, porque muitas pessoas ali perderam entes queridos. Então seriam forçados a, digo assim, bem entre aspas,
a gostar do motivo que levou, tipo, os familiares a serem mortos, é bem foda também forçar isso, né? Só que assim, gente, por que não deram o Naruto pra ser adotado? Por alguém cuidar dele? Não, tipo assim, eu acho que ele merecia um cuidado por uma pessoa. Poderia nem ser uma mãe adotiva ou um pai adotivo, mas, tipo, um órgão mesmo, tipo, que cuidasse do Naruto ali e tal. Afinal de contas, ele não era só mais, tipo, um cidadão comum. Ele era um cidadão que possuía um poder gigantesco. Sim. Enfim, o rolê é gigantesco e Naruto foi negligenciado demais. E eu não acho que, tipo assim, precisava de uma lei pra todo mundo gostar do Naruto, mas, tipo assim, uma lei de respeito. Acho que basicamente seria isso. Tem muita gente que fala assim, o Naruto não podia saber sobre o passado dele, porque o pai dele era o Minato. E se as pessoas soubessem que ele era o filho do Minato, que o Minato, ele foi uma lenda, poderiam querer usar o Naruto, tipo assim, atacar o Naruto, sabe? Só que pra mim não faz o menor sentido isso, porque assim, o clã Uzumaki, ele foi devastado justamente porque as pessoas tinham medo desse clã, porque era um clã poderoso. E o Naruto simplesmente tem o sobrenome Uzumaki. Porque os Uzumaki tiveram que se esconder por temer que as pessoas fossem querer matar eles, que estavam sendo caçados. Mas não, o Naruto tem o nome Uzumaki. Então, beleza. E, gente, o Konohamaru era o neto do Hokage. E no próximo episódio a gente vai ver que todo mundo fica o tempo inteiro falando neto do grande Hokage, não sei o quê. E nem por isso o Konohamaru é avisado. Porque, tipo assim, vão mexer com o Naruto pra quê se o Minato já tá morto? Exatamente. Porque se for pra mexer com alguém, tem que mexer com alguém da família do Hiruzen. Se for pra seguir essa lógica, né? Mas enfim, a gente vai ainda falar sobre essa lei nos outros capítulos que ainda vão ser apresentados, porque ainda vão tocar nessa lei. Mas uma coisa que eu queria falar era justamente sobre o Iruka. Porque o Iruka fala, né, que poderia ter feito essa diferença na vida do Naruto, porque ele teve uma vida parecida. Só que assim, se o Mizuki não tivesse contado pro Naruto a verdade, o Iruka teria passado a tratar o Naruto da forma como ele tratou. Tipo assim, eu estou te vendo, Naruto, eu vou te ajudar. Questionável. Assim, eu acho que entre todas as pessoas que estavam ali, o Iruka ainda era o que, de certa forma, tomava uma certa responsabilidade afetiva com o Naruto, de cuidar e tal. A gente via que não era uma coisa só por obrigação, né? Porque ele se importava. Porque lá na cena que ele tá limpando o rosto dos Hokages, o Iruka meio que se importa com o fato dele voltar pra casa e não tem ninguém pra receber ele. Sim. Só que eu acho que o Iruka também não contaria, porque o Iruka é cadelinha do Hiruzen. Ele não falaria. Se bem que, gente, é o Hokage, né? Tem que seguir regras. E a gente tava falando aqui muito sobre leis e tal, só que essa era uma coisa que eu até tava discutindo com o Bruno em off, que era, tipo assim, a idade da aldeia é muito pequena. Sim. Então, tipo assim, tratar um Jinchuriki, tratar como é que eu vou tratar essa situação dessa criança, é algo muito novo. Então, por mais que a gente eu fique chateado com tudo que aconteceu com o Naruto, meio que dá pra entender... Dá pra relevar. Dá pra relevar, essa é a palavra, dá pra relevar, tipo assim, meio que eles não sabem como lidar com umas coisas. Porque... Eu acho que é um sistema político, por assim falar, que ainda tá se estabelecendo, ele não tá definido. Tipo, se você pensar que o Hiruzen, ele era uma criança quando Konoha foi fundada, né? Dá pra meio que entender que, tipo, ok, Konoha deve ter por volta dos seus 70 anos ali. Não, deve ter mais. Mais? Ele tem quantos anos, o Hiruzen? Acho que tem mais 70. Tá, vamos botar 80. Vamos dizer que a vila tem apenas 80 anos, ou seja, é tudo muito novo, é tudo muito recente, então... Talvez com o tempo, né? Com o passado. Não, mas é justamente isso que acontece. Depois que Naruto se encerra, a gente vê o que acontece. Como as pessoas passam a tratar os Jinchurikis. Como as pessoas, inclusive, passam a tratar o Naruto depois. Porque elas veem ele como um herói lá depois, quando ele derrota o Pain. E o Naruto já é herói desde o começo. Desde o começo. Porque, enfim, né? Colocaram uma besta no corpo dele. E o Naruto, ele é uma criança muito esforçada. Sim. A gente vê ele sendo bem travesso, mas ele tá sempre se esforçando. A gente percebe que ele quer passar, que ele quer estar com os colegas, que ele tenta. Não é porque ele, tipo assim, ele faz as coisas pra chamar a atenção, mas as coisas que ele faz na sala de aula é ele tentando mesmo. Porque quando ele tentou fazer o clone lá e ele foi reprovado pela primeira vez, ele tentou.
quando ele roubou o pergaminho e ficou na floresta treinando por horas, ele tava tentando. O Naruto, ele, apesar de ser essa criança que tá fazendo traquinagem, ele também é essa criança que tá se esforçando muito. O Naruto é uma criança, porque toda criança também tem esse lado mais danado. É. A gente também pode falar sobre o discurso do Hiruzen sobre a solidão do Naruto enquanto ele conversa com o Iruka, né? Ele fala sobre entender, sobre o Naruto fazer aquelas coisas porque ele se sentia solitário e tal. Mas aí a gente tem cenas do Hokage entrando lá, deixa o dinheiro e vaza. Isso no anime, né? No anime. Só que, tipo assim, como é que ele entende toda essa dor do Naruto e ele não oferece uma mão? Ele não vai lá passar a mão na cabeça do Naruto. Ele é só um observador, né? Ele tá ali, tá só fazendo a egípcia, sabe? Só observando o Naruto. E é isso. Inclusive, eu tenho que falar uma curiosidade aqui, que quando a gente tava decidindo o nome do podcast, eu só joguei isso na brincadeira, que o nome do podcast seria Quem Pariu o Matheus que Balança. Porque eu ri tanto, meu Deus, deu uma crise de riso. Essa é uma frase que as pessoas usam, tipo assim, quando alguém tem que cuidar das suas próprias responsabilidades, né? Tipo assim, o Minato teve o filho, ele que cuide. Então, Quem Pariu o Matheus que Balança seria o nome perfeito pro podcast. Quem quiser chamar assim também, a gente tá aceitando. Mas, assim, a gente vê que o Hiruzen, ele tá mais nessa questão de observador, porque ele também não fez nada também pra ajudar o próprio Iruka. Porque o que subentende-se é que o Iruka meio que só superou isso, cresceu e foi. Não teve, tipo, um colo amigo, né? Um ombro amigo pra dizer pra ele, tipo, cara, vem pra cá, eu vou cuidar de ti. Basicamente, o que dá pra entender é que ele cresceu e foi isso. Naruto era só mais um. E justamente por conta dessa negligência administrativa do governo, o Naruto ele foi odiado. Inclusive, cogitaram, enquanto o Naruto era bebê, de matarem ele. E isso a gente sabe porque na hora que eles estão procurando o Naruto ali, eles comentam, né? Deveriam nos ter matado enquanto ele ainda era um bebê. Inclusive, o pai do Choji Akimichi, tá lá entre esses caras. Vocês podem procurar no mangá que tá lá. Tem um quadro específico com ele tá até com a mão levantada, assim. Tá concordando. E eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, cara, pra que isso? E tipo assim, eles matando não iam resolver porcaria nenhuma. Só iam atrasar por um tempinho e depois iam ter que resolver de novo. Fora que se eles matassem o Naruto, né, iam basicamente tirar o poder da aldeia. Porque, querendo ou não, o Naruto também é o poder da aldeia. É isso que eu não entendo. O Naruto, ele é a força principal da aldeia e tá largado de qualquer jeito. E quando a gente... detalhe, quando a gente fala sobre o Hiruzen, a gente tá usando ele como elemento... Tipo assim, ele é o cargo-chefe dali. Mas a gente sabe que tem os conselheiros, tem os Joninhos por trás. A gente tá usando o Hiruzen só pra... Ele é o pacote, mas tem pessoas por trás também, não é só ele. Sim. A gente tem algumas curiosidades aqui, eu vou dizer assim. Não sei se é uma curiosidade, mas por que o Mizuki queria tanto pegar aquele pergaminho? Sim, no anime, eu não sou muito fã desse filler, mas eu acho legal a ideia, que mostra depois, não lembro agora o episódio, que fala sobre a relação do Mizuki com o Orochimaru. Se você é a pessoa que pulou fillers, eu acho que essa informação é até interessante pra você. Teve uma missão que o Mizuki tava com a equipe dele e um dos amigos dele machucou a perna. E aí, como tava atrasando pra eles se locomoverem e tal, pra eles correrem, o Mizuki matou o cara e fez parecer que ele morreu do ferimento, sendo que o cara só tinha machucado a perna. Daí o Orochimaru viu, que é ótimo que o Orochimaru tá sempre perto quando essas coisas acontecem, né? E daí o Mizuki tava na floresta, o Orochimaru aparece, o homem assassino, porque mostra o Orochimaru rindo, todo aquele clima sombrio, e o Orochimaru não julga ele, né? Fala, tipo, eu não estou te julgando. É interessante saber que um ninja de Konoha que gosta de brincar porque os ninjas de Konoha gostam de brincar de casinha, então o que tu fez é aplausos. E daí o Orochimaru marca ele com uma espécie de selo amaldiçoado. E o Mizuki rouba o pergaminho pra poder entregar ao Orochimaru como sinal de lealdade. Isso é no anime, não existe no mangá. Então eu acho bem interessante essa adaptação. Sim.
de forma geral, esse primeiro episódio do anime é muito fiel ao primeiro capítulo do mangá. Muda uma coisa ou outra, tipo coisinha de quadros mesmo, nada demais. Só que no anime é interessante porque eles já apresentam a Sakura, o Sasuke, a Ino, o Shikamaru logo no primeiro episódio. Já estão tudo lá, inclusive putaços com Naruto. Mas, enfim, basicamente é isso. Bem, esse primeiro capítulo teve bastante coisa acontecendo. E é um capítulo muito emocionante, né? Eu amo esse primeiro episódio de Naruto. Pra mim é um dos melhores entre os animes que eu já assisti. E na próxima semana a gente vai ter mais um episódio saindo aqui do podcast. Vai sair no dia 10, segunda-feira. Todos os nossos episódios vão sair de dias de segunda. Eu acho que a gente vai ficar colocando às 18 horas, né? O melhor horário. 18 horas. E caso você queira mandar a sua opinião pra gente ou queira tirar alguma dúvida referente a esse episódio aqui que a gente fez desse podcast, ou simplesmente mandar um feedback pra gente, nos envie um e-mail para hashiquebrado.podcast@gmail.com, que nós leremos nos próximos episódios do podcast e discutiremos sobre, ok? E antes de acabar, nós vamos aproveitar para dizer que nem todos os episódios do podcast serão sobre apenas um capítulo. Nós deixamos esse episódio só selecionando o primeiro capítulo do mangá, porque era sobre o Naruto, né? Então era importante não envolver nenhuma outra história, porque o segundo capítulo já é sobre o Konohamaru. E vai ter episódios do podcast que vão ser um compilado de capítulos. Por exemplo, o próximo episódio, já falando aqui pra você ler, pra já estar preparado, vai ser sobre o capítulo 2 e 3 do mangá. E basicamente é isso. Todo final de episódio a gente já vai deixar avisado pra vocês quais serão os capítulos que a gente vai comentar sobre no próximo episódio, que é pra, se vocês quiserem já ler, já mandarem seus e-mails com as suas dúvidas, que aí a gente já responde, ok? E por favor, mandem sugestões, mandem suas críticas com muito respeito. Nós somos fãs que nem você, a gente também pode cometer erros aqui durante o roteiro, durante a gravação do podcast. E a gente também pode mudar de opinião, a gente não tem nenhuma opinião imutável, a gente tá passível de mudar de opinião, então sempre com muito respeito, entendendo que é só pra descontrair, é uma conversa que a gente quer ter com vocês. E uma coisa que eu quero deixar claro, pra caso não tenha ficado tão claro assim, é que no começo eu falei sobre a nossa primeira temporada. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando finalizarmos o mangá de Naruto, que você pode estar pensando, vai demorar muito, talvez não demore, porque vai ter episódios que vai ser mais curto, que a gente não vai ter muito o que falar, que a gente vai acabar pegando outros pra juntar. Sim, também depende do feedback das pessoas. Se vocês mandarem mensagem, seja por Instagram, ou seja lá no e-mail, falem sobre mais capítulos em um único mangá, a gente pode aumentar em um único episódio. Em um único episódio, aí a gente pode falar, sei lá, sobre 5 capítulos por vez, sobre um volume por vez. Isso é uma coisa que a gente Não, um volume por vez já é demais. Será? Não sei. Mas enfim, vocês falem aí se vocês preferem capítulo por capítulo, capítulos menores, enfim. Voltando aqui para o que eu tava falando, sobre as temporadas, né? As próximas temporadas nós não temos ainda um tema específico, um mangá específico, mas quando acabarmos Naruto, que não sabemos quando isso vai acontecer, porque a gente não vai fazer nada com pressa, a gente vai analisar tudo com calma. A gente vai poder falar sobre outros mangás, quem sabe Kimetsu, Bleach... Bleach não, porque eu não tenho curiosidade, desculpa aos fãs de Bleach. Não, mas vai que o mangá... enfim. Pode ser talvez Black Clover, Demon Slayer. Pode ser até um mangá que a gente não tá na nossa lista, sabe? Vocês podem mandar sugestões. Isso depois. Mais pra frente. Mas eu tô com uma vontade de fazer sobre Fullmetal Alchemist. Sobre Fullmetal. Ia ser tudo. Mas enfim, gente. Por hoje é só. Datebayo. Tchau.